e agora com um convidado também de altíssimo nível, que é o ex-deputado, advogado, Dr. João Fernandes, analista político de primeira linha. Seja muito bem-vindo, Dr. João. Bom dia, é um prazer estar aqui de novo nesta televisão, nesta emissora, para conversar com você, telespectador, e particularmente com o nosso Anderson Costa. João Fernandes, grande nome da política, grande observador. Já vou começar com um tema quente. Já vou trazer aqui o atual presidente da Casa de Epitácio Pessoa, Adriano Galdini, suas falas na última noite aqui para a TV Master, afirmando que o Republicanos ele não pretende, não enseja, não deseja e não planejou em momento algum deixar a base do governo João Azevedo, mas que se o governo não render aos Republicanos o protagonismo que vem sendo pedido por Hugo Mota em suas falas, por Adriano Galdino em suas falas e por todos os parlamentares do Republicanos em suas falas, o partido entenderá que então o governo estará estendendo, estará ofertando a porta da rua para os Republicanos nessa base governista que hoje dá esteio e sustentação ao governo de João Azevedo. Então, assim, Adriano ele não passa recado, ele já dá a mensagem que ele quer dar. Como é que o senhor avalia que o governo vai receber toda essa mensagem agora, passada por Adriano, de que caberá ao governo decidir se estará ou não ofertando essa porta da rua aos republicanos em 2026? Olha, Anderson, o governo deve recepcionar ou receber essa proposta de Adriano com extrema naturalidade. Vou dizer por quê. O republicano tem procurado se estruturar enquanto partido no estado da Paraíba. Vem crescendo, eu diria que sistematicamente, de eleição para eleição, e como muito bem disse Adriano, ele tem uma bancada representativa na Assembleia Legislativa, no Congresso, na Câmara Federal. Isso lhe dá autoridade de pleitear o que quer. Então, eu acho que o Adriano está fazendo o que tem que ser feito. Se ele é um dirigente partidário, é uma liderança respeitada por todos, ele tem que partir exatamente para cima dos seus oponentes ou dos seus concorrentes, porque está mais na fase de concorrência, porque tem, por um lado, a candidatura de Cícero Lucena, por outro lado, tem a candidatura de Lucas Ribeiro, e Adriano tem a sua candidatura posta. Ele já colocou isso. Ele tem agido, eu acho, até com certa habilidade. Política se faz com razoabilidade, com razão, com inteligência, né? Ele coloca hoje a candidatura de Hugo Mota como uma candidatura prioritária, que em tese uniria todo mundo. Em tese uniria todo mundo. Eu não sei se, de fato, isso é verdadeiro. Isso é um experimento que tem que ser testado. Em tese, Hugo uniria todo mundo. Então, se Hugo for candidato, ele declina da condição de candidato porque ele se sente plenamente satisfeito, o que é natural. Agora, se Hugo não for candidato, que é uma avaliação muito provável. O Hugo está numa posição muito boa, muito privilegiada, ser presidente da Câmara Federal, com a idade que o Hugo tem, certo? Com o equilíbrio com que ele conduz o processo político. Claro que ele está ali no olho de um furacão, né? Ele está na crista de uma tempestade. E quem está nessa situação tem que ter bastante habilidade. E ele tem tido essa habilidade para conduzir esse processo. Então, se ele não é, o que eu entendo, o que depreendi das palavras de Adriano, se Hugo não é, sou eu. Se Hugo não é, sou eu. Eu significa ser republicano. Mas ele também fez uma coisa politicamente correta. Ele admitiu a possibilidade de receber Cícero nos quadros do partido, fez as restrições óbvias. O cara não vai dizer que o outro vem para o seu partido, para a sua casa, para mandar. Ele tem que dizer que o caba vem para obedecer às ordens. Olha, você veio como soldado, mas eu estou cansado de ver soldado virar general.
Tem soldado que comanda a tropa, né? O cara entra como soldado, mansinho, sorrateiramente, e daqui a pouco vira o general. Mas isso é normal, porque política é relacionamento, política é negociação, é entendimento. Então, cada um tem o seu interesse nesse negócio. Adriano tem o seu interesse, Hugo tem, Cícero Lucena tem, João Azevedo, Lucas, e desse conflito, né? Desse conflito nasce uma fruta nova. Doutor João, vou fazer uma parte para o senhor continuar esse pensamento, essa reflexão sobre Adriano Galdino, justamente as falas de Adriano ainda ontem. O senhor está trazendo muito bem o que o presidente falou, e ele falou sobre Cícero, falou sobre Gervásio Maia também, disse que não fechava a porta para ninguém, que receberia os dois muito bem no Republicanos, mas foi uma porta aberta que, assim, é igual aquela porta do interior que nós tínhamos antigamente. Metade da porta é a porta, metade da porta é a janela. Ele abria a janela em cima, deixava a parte de cima aberta e quem quiser que pule. Mas a porta ainda tem os seus limites. Porque Adriano diz, Cícero tem porta aberta, Cícero pode entrar no Republicano, Cícero ele pode vir para ocupar espaço. Porém, e aí ele deixa esses poréns, ele deixa um porém para a chegada de Gervásio Maia ao Republicanos, ele deixa um porém para a chegada de Cícero ao Republicanos. Então, na verdade, esse convite a Cícero, essa abertura para o prefeito da capital poder se unir aos Republicanos, também não seria um movimento estratégico de tentar desestimular o atual progressistas a querer virar um republicano e sabendo que enfrentará limitações justamente numa casa em que hoje Adriano joga muito bem? Com certeza absoluta. Adriano tem o domínio pleno da situação política na Assembleia Legislativa da Paraíba. Quem desconhecer essa realidade vai pagar um preço muito caro. A verdade é essa. Ele, com as oportunidades que teve, soube aproveitá-las, né? Adriano está há 5 vezes na presidência da Assembleia da Paraíba. A gente ainda lembra do Adriano do G8, né? E deixa eu ser sincero, eu acompanhei isso de perto, desde a primeira campanha, quando ele estava junto, ele e Evásio Bezerra, juntos e misturados, fazendo a primeira campanha. E que foi uma história de sucesso e ele vem reproduzindo essa história. Então, de modo que Adriano tem muito prestígio junto à Assembleia Legislativa, tem um relacionamento muito bom, porque política é uma palavrinha assim simples, relacionamento. Se você não se relaciona com o outro, você não tem autoridade de cobrar até lealdade e fidelidade do outro, cobrar parceria, cobrar participação do outro, porque isso é um negócio que tem mão e contramão, é indo e voltando. Então, a situação é essa, Adriano está muito bem nesse processo, e Adriano, digamos assim, deu um recado, né? Ele disse, ele não tem nada contra Gervásio Maia, pessoalmente, até teve. Eu vi a entrevista, mas ele não tem. No entanto, ele e os seus colegas deputados vão condicionar a entrada de Gervásio no Republicano aos interesses desse grupo. Se der para eleger mais um deputado federal, eles vão bater esteira para Gervásio entrar no partido. Se vê que compromete a candidatura de Murilo, de Wilson Santiago e de Hugo, de algum modo, fica lá onde tu estás. Não é que ele tenha restrições pessoais. Já com Cícero é meio diferente. Eu interpretei da seguinte forma. Quando ele se dirige a Cícero, ele admitiu implicitamente, né, a possibilidade de Cícero vir não para ser comandante, mas para comandar. Isso não é o comandante, mas comandaria o processo. Pelo que eu vi, pelo que eu entendi, se isso pode vir, se entendendo com o Adriano, com o Hugo Mota e com os demais companheiros, e ser, inclusive, o candidato desse bloco, que é um bloco muito forte. É forte porque ninguém faz política conversando besteira, não. Se faz política é organizando o partido, é mobilizando força, é cativando as pessoas, é relacionando, é conquistando a confiança e o respeito do outro. Primeiro você tem que conquistar as lideranças.
e depois conquistar o respeito do povo. É por isso que tem muita gente que, às vezes, tem uma habilidade grande, consegue manobrar bem, manipular bem, mas não combina com os russos. Vocês conhecem essa história dos russos, né? Havia um treinador da seleção brasileira e chamou o goleiro e disse, olha, tu dá a bola aí para o lateral direito cruza e você faz o gol. Aí disse que Mané Garrincha virou-se, doutor Fiola, o senhor combinou com os russos? Ou seja, você tem que combinar com o povo. Você tem que combinar, ou seja, combinar com o povo significa sintonizar o seu rádio, a sua televisão, no canal ou na frequência do povo, na frequência das pessoas. Então, política é isso aí, doutor, não tem segredo, não. Doutor João Fernandes, sempre direto, ele que também não perde para Adriano Galdino, ele não enrola, ele fala os fatos como são. E aí vamos aí manter o papo sobre o Caboquinho, sobre Cícero Lucena, vamos analisar as posturas assumidas por Cícero nessa disputa, ele pré-candidato, pelo menos assim, o que a gente vê é um Cícero cada vez mais pré-candidato, rodando a Paraíba, ele não diz, mas já ganhou até a cela de presente, não é verdade? Só falta o cavalo, como questionou João Azevedo. Então, assim, o que cabe a Cícero hoje nessa disputa? E Adriano, inclusive, questionou, Cícero vai ter a coragem de deixar a prefeitura de forma antecipada para se apresentar como pré-candidato? Então, o que estaria faltando a Cícero para hoje ele ter a coragem, que assim, Cícero indiretamente já disse, quer ser candidato, vai disputar se a chance aparecer com cela, sem cela, então assim, ele só está esperando o cavalo aparecer, mas então o que está faltando para Cícero ser realmente o cavaleiro da disputa do governo do estado em 2026? Eu acho que não falta nada, é só Cícero tomar a decisão, isso é fato. Cícero tem um vice que é da sua confiança. Léo cresceu junto dos filhos de Cícero. Evásio Bezerra foi sempre amigo de Cícero. Embora tenha estado um tempo com o Ricardo, são as circunstâncias. Até porque Cícero, no passado, tinha jurado que não voltava mais para esse negócio da política. Com razão, né? Porque ele sabe o quanto sofreu, as dificuldades que passou, e a gente, às vezes, nós ficamos chateados, constrangidos, com situações que são criadas politicamente. Mas deu a volta por cima, voltou e tudo. Então, Cícero tem que ter uma coisa que se chama coragem de decidir. Eu, se estivesse no lugar dele, saltava da cadeira e montava no cavalo e ia entrar na campanha. Porque Cícero não é velho, mas ele não é tão novo assim. Então, ele não tem mais tempo a perder, né? Olha, o cavalo não passa selado 2 vezes não, viu? Eu já vi um cavalo selado passar por mim e eu vacilei e eu não montei no cavalo, dancei, viu, Anderson? É exatamente assim. Cavalo não passa. Eu tenho a impressão que Cícero deixa... eu acho que ele terá a coragem. Deixa a prefeitura e bota o bloco na rua, porque ele é um candidato. E eu vou dizer um detalhe aqui. Eu disse aqui nesta televisão, em 2023, quando alguém questionava a candidatura de Cícero, eu dizia que Cícero não é defunto. Viu, Anderson? Cícero, eu disse aqui. Aliás, eu ontem comentei isso, sabe com quem? Com o Ítalo, seu colega Ítalo Kubitschek. Ele costuma me chamar, eu não sou doutor, não, eu sou só advogado mesmo. Ele disse, doutor João, o senhor disse isso em 2023, que Cícero não era defunto, que Cícero, digamos assim, prefeito da capital do estado da Paraíba, era fortíssimo candidato a governador do estado da Paraíba, e está tudo se comparando. Mas não é porque eu sou mais sabido do que ninguém, não. É porque isso tem muita lógica. Digamos assim, a razão se impõe, os fatos determinam o acontecimento, a realidade. Quando você olha, o prefeito da capital do estado da Paraíba, como o prefeito de Campinas, se tivesse bem, prefeito da cidade de Campina Grande, se tivesse bem situado, ganhou as eleições, mas não ganhou bem. Cícero ganhou bem aqui. Se ele tivesse situado, você sabe quem era o candidato das oposições na Paraíba?
prefeito de Campina Grande. São as duas cidades mais importantes desse estado. São, digamos assim, os pontos de apoio, os calcanhares de Aquiles, de onde se parte, né, grandes decisões. Então, eu acho que Cícero tende e precisa ter coragem mesmo, é preciso ter coragem, certo? Deixar a prefeitura e partir, botar o seu bloco na rua e disputar as eleições. É claro que isso há de ser precedido de muita conversação, de muita negociação, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível para ele, para o grupo, porque o grupo do governo é um grupo muito forte, viu? Esse grupo unido é um grupo muito forte para ganhar as eleições. É óbvio que você tem que combinar com o povo. Aquela historinha que eu falo de combinar com o povo é complicada, né? Justamente. Porque, às vezes, aparece uma candidatura que tem um recall, tem umas características que impressionam e que conquistam a opinião pública. Mexer com a opinião pública é um negócio muito sério e muito complexo. Exatamente. Doutor João, até um exemplo, né, de candidatura que era muito bem alinhada e acabou sendo derrotada foi a de Roberto Paulino em 2002. Roberto Paulino estava com uma candidatura realmente muito bem construída, governador do estado, vindo para disputar a eleição, partido que era o MDB à época, muito forte, muito pujante. Ainda é um grande partido, mas já não mais aquele partido que era no início dos anos 2000. Mas aí a gente passa um pouco agora, ainda seguindo em Campina Grande, ainda seguindo a linha lá rumo ao maior São João do mundo, mas agora para falar sobre o vice-governador do estado, Lucas Ribeiro, que na noite de ontem afirmou que todos aqueles que desejam ser candidatos ao governo pela base governista, pelo bloco do governador João Azevedo, podem dormir tranquilos, que ele anseia também ser candidato ao governo em 2026, mas que não haverá imposição, que a condução será feita naturalmente pelo governador João Azevedo. Então, quanto realmente é sentimento de Lucas que ninguém precisará temer uma imposição do nome dele, caso ele se torne governador do estado, e quanto disso não é apenas uma tentativa dele de construir uma relação, como o senhor bem disse, política é relação, para assim conseguir atrair a base para junto de si? Eu acho que o Lucas é um jovem, inteligente, tem participado ativamente do governo e está fazendo o seu papel corretamente. É isso que ele tem que fazer, doutor. Você não se impõe na porrada, no grito. Você tem que conquistar as pessoas. Então, esse discurso de Lucas é um discurso sensato, muito equilibrado e, inclusive, ele pode vir ainda a ser o candidato. João deixa o governo, ele vira governador. Quem sabe se ele não é capaz de costurar? Porque não sei se você percebeu que Adriano dizia ontem que quer ter protagonismo na chapa, né? Mas ele admitiu, ele, em dado momento, ele passou a ideia de que o partido poderia indicar o senador. Eu não sei se você entendeu desse mesmo jeito que eu entendi. Que o protagonismo também seria a vaga de senador, exatamente. Senador, porque outra coisa, eu não lhe dou o governo, mas eu posso lhe dar uma vaga de senado e uma de vice, eu não posso? Pode. Inclusive, Adriano rejeita a senatória, rejeita a vice, mas é aquilo que a gente até o senhor trouxe aqui. Adriano, ele está com um discurso que também pode muito bem Adriano ir para deputado federal e Murilo vir como vice-governador, Murilo vir como representante do Republicanos na senatória. Então, assim, nós temos hoje uma questão que Adriano diz que ele não vai para esses espaços, mas ele não disse que o grupo dele, familiar político dele, não pode ir. Murilo hoje ele poderia ser um bom vice-governador do estado representando republicanos. O próprio grupo de Hugo Mota dentro do Republicanos também tem muito espaço e tem suas demandas. Então, assim, Adriano ele está começando a discursar de modo que ele quer ser governador, para ele o plano é o governo continuar na Assembleia, mas hoje nós temos também que entender que o Republicanos é maior que projetos de fazer a cabeça de chapa, como o senhor bem aponta. Com certeza absoluta. Então, eu acho que Adriano está, nesse ponto, jogando certo? Aliás, Adriano, eu vou usar uma expressão que se usa no futebol, tem hora que ele joga parado, né?
É aquele cara que está... Só dá o toque certo. Ele dá o passe e fica parado esperando o que é que vai acontecer. E no que está corretamente, agindo corretamente, o Adriano. Então, a situação é essa mesmo, né? É ter calma, porque tudo pode acontecer. Tem os interesses aí do grupo de Hugo Mota, tem os interesses do grupo de Adriano, você está entendendo a história? Tem o interesse de Cícero. Então, será que Cícero não seria contemplado, não poderia se considerar contemplado? É difícil, porque o cavalo está selado. Você está entendendo a história? Se Cícero deixar o cavalo selado, ele não monta mais esse cavalo, talvez neste resto de século, viu? Não, a verdade é essa mesmo, né? Então, mas ele poderia ser contemplado com outra coisa, né? Então, tudo pode acontecer. Tem várias composições. Às vezes os nossos sonhos também se realizam pelos nossos filhos, né? Dizem que os filhos são a continuidade da nossa vida, que os filhos são a maior realização dos nossos sonhos. Será que Cícero não pode realizar esse sonho de ser governador por meio de Mersinho, não? Nós já colocamos... Nós... É da natureza humana se projetar no outro, né? Então, eu já vi isso aqui na Paraíba. Como é que Ronaldo tratava Cássio? Como é que Cássio trata Pedro? Me parece que um quer ser a extensão do outro. É aquela história, eu não me realizo ou não realizo este sonho, mas meu filho vai realizar, é a mesma coisa. Mas eu diria que hoje não está posta essa questão. Essa questão está em segundo plano. A bola da vez hoje é Cícero, é Adriano, é Lucas Ribeiro. E no campo da posição, quem? A preço de hoje só tem Pedro. Você diz, não, e você está menosprezando isso, aquilo, Efraim? Não, pelo contrário. Acho que é um senador importante, é atuante, é trabalhador, não é verdade? É trabalhador, mas... Pedro, das oposições, é o único, exceto o veneziano, que é candidato ao Senado, que tem um partido para chamar de seu. Porque no Brasil é isso. Você tem que ser dono do partido. Isso é como aquela história do moleque o moleque mais rico comprava 11 camisas, ia para a beira do campo de pelada, tirava a dele e jogava o resto para os outros. Ou seja, a dele ele já tinha. Ou seja, o cara que tem um partido hoje... que pode chamar de seu, é candidato, não tem quem impeça dele ser candidato a senador, a governador, a presidente, ao que ele quiser. E Pedro tem um partido para chamar de seu. Não é culpa de Pedro, não. São as circunstâncias que geraram essa situação. Né? Daniela e Aguinaldo estavam dividindo duas legendas, um vício da classe política paraibana. Eu já vi isso. Eu já vi um episódio onde o pai viria para o PSDB e o filho queria ir para o PTB. Eu me virei para ele assim, ué, e teu pai vem para aqui, tu vai para lá? Negocinho fez. Porque, infelizmente, não se faz mais política com um mínimo de ideologia e de programa. Política é coisa séria. E isso é o apelo que eu faço à juventude. Se a juventude não pegar o pinhão na unha, se a nossa juventude não começar a estudar política, a conversar com quem fez política, com quem faz política, com quem tem experiência, e participar. Porque fico pensando que esses partidos que tem aí no Brasil vão resolver o problema do povo brasileiro. De ninguém. Nenhum tem... Os interesses são pessoais, partidários e reservados. Os interesses da sociedade brasileira. Eu não estou nem botando interesse de classe operária e de classe patronal. Eu não estou nem chegando vamos dizer assim, nessa divisão clássica do papel histórico dos partidos. A juventude, você jovem que porventura esteja a nos assistir, participe ativamente na universidade, na academia. A universidade, a escola, tem que discutir política com seriedade. Não é esse rame-rame que faz aí, um escolhendo com o outro escolhendo com o outro, você é conservador, você como é que chama? Um é coxinha, o outro é mortadela. Um é progressista, o outro é conservador. E o pior é que nem eles não sabem, a maioria não sabe nem o que, a maioria não sabe o que é nem ser conservador,
não sabe as origens do conservadorismo lá na Inglaterra, passou para a França. Tu estás entendendo o que é a história? Não sabe nem disso. E mesmo a origem dos liberais, que seriam, em tese, os progressistas. Hoje eu vejo partido aqui de direita. Em todo mundo liberal é o que hoje aqui no Brasil a gente convencionou entender que é a esquerda. Só aqui no Brasil que liberal seria a direita já por causa do neoliberalismo, né? Uma nova escola parece já. Que estão emprenhando, me desculpa a expressão vulgar, estão emprenhando pela palavra que pegou. Não conhece nem o significado dela. Então, aqui liberal é direita. O que não é, o que na Europa, por exemplo, próprio nos Estados Unidos da América, se bem que os Estados Unidos da América é um caso à parte. É que nos Estados Unidos é direita versus direita, né? Ninguém lá... Não, lá não tem esquerda não, meu filho. Não. E o pior, o que você lê sobre da direita a respeito de Biden, eles acham que Biden era comunista. Exatamente. Então, isso é analferante, uma mistura de analfabetismo com ignorância. Analferante. Meu amigo, o cara achar que Biden... Porque, para mim, um democrata é o bicho que mais parece com um republicano lá nos Estados Unidos. Tu acredita? É porque, na verdade, são jogos de poder, né? Lá nos Estados Unidos nós temos dois partidos que só mudam o animal, que é o mascote. Um é o elefante, o outro é o burro. As cores são as mesmas, porque são as cores das bandeiras. Ideologicamente, eles são também muito semelhantes. Lá nos Estados Unidos, o que nós temos são jogos de poder entre diversos grupos. E aí, na realidade, esse modelo político, os Estados Unidos, ele, como essa cultura massificada, ele também internacionalizou, né? Ô, Anderson, aí eu percebo, quando eu olho para os Estados Unidos, que, na verdade, os democratas é o guarda-chuva de todas as outras correntes. Porque não dá para você botar ninguém da esquerda dentro do guarda-chuva da direita, não é? Justamente. Não dá. Como não dá, é como aqui. Vocês lembram, quem conhece a história do Brasil, quem conhece a história política, tinha MDB e Arena. Então, a Arena era só governista e direita. Eu não vou nem dizer que era direita propriamente. Era governista. Era pró-governo militar. Era pró-ditadura militar. E MDB, nós éramos o saco de gato. Era todo o resto. Eu fui eleito vereador pelo MDB, rapaz, em Campina Grande. Tu acredita? Acredito. É vereador. Mas aqui para nós dois, você tinha O senhor e todo mundo que fez política antes de 80 tem uma raiz no MDB. Pois, pronto, nós saímos, digamos assim, de comunista, de marxista, leninista, a fazer conta, a direitista dentro do MDB. Pensa num saco de gato. É como o saco de gato do democrata dos Estados Unidos. Agora, claro, o cara achar que Biden, aquele staff, tem alguma coisa a ver com esquerda, é de uma ignorância, digamos assim, absurda. Biden, um homem riquíssimo de propriedades, ele é um homem da propriedade privada, assim como... E da elite, da classe, da elite. O cara passou 30, 40 anos no Congresso daquele país, e aqui para nós dois, e ascendeu. Foi vice de Obama. Então, assim, é uma construção que realmente não dá para se pensar num Biden aos moldes da esquerda que nós temos até aqui no Brasil, porque nós... leninista, né? Uma esquerda muito mais aos moldes da Europa. Na verdade, a esquerda brasileira, não sei se ela passa de social-democracia. O que é melhor que ela seja social-democrática do que ela seja de direita, né? Justamente. E aí fica o desafio do Dr. João Fernandes para você compreender bem o que é a social-democracia, conceitos muito bem estabelecidos. E hoje em dia, hoje em dia os partidos que se dizem social-democratas já nem também são social-democratas no Brasil. Essa é a realidade. O Brasil em que a gente cria as siglas, cria os termos, e por essa questão justamente de que não se pode criar movimentos, não pode se criar novos partidos, a gente fica muitas vezes preso às siglas, sem poder se representar muito mais aquele movimento que a figura está trazendo, né? O que se cobra muito no Brasil, que as figuras sejam maiores do que as siglas. O nosso PSDB, rapaz, evaporou-se. Justamente o que era o PSDB, um partido que tinha um projeto de Brasil. E aí vamos até trazer exatamente isso. O PSDB é um grande representante disso que acontece hoje no Brasil. A ideologia ela se esvaiu a um ponto que hoje no Brasil já ninguém mais enxerga a importância desses partidos que possuem projeto de país, desses partidos que possuem
ideologia clara e definida para além de projetos personalísticos. Qual é o futuro do Brasil? O senhor falou aqui que a juventude precisa pegar o peão na unha, a juventude precisa ter ideologia, e assim, honestamente, eu tenho uma visão que daqui a 5 anos a gente nem tem mais juventude que sabe o que é pegar peão na unha e nem vai ter militância que vai ter corrente ideológica definida no Brasil. Então, assim, é possível ainda no Brasil se pensar uma política com corrente ideológica acima de questões de se pensar em mandato e poder? Olha, você chama a discussão de uma coisa muito séria. É verdade que daqui a 5 anos, eu acho que hoje a meninada não sabe nem o que diabo é pinhão. Não sabe mais nem o que é pinhão. Imagine daqui a 5, daqui a 10 anos, certo? Mas a questão é ideológica mesmo, certo? Porque, na verdade, há uma tendência, digamos assim, eu acho que até no mundo, isso se reflete nos movimentos pró-direita que têm acontecido, embora haja uma resistência de esquerda, digamos assim, dos que estão à esquerda, dos democratas, né? Essa tendência do individualismo. Isso é o pensamento liberal do século lá 17, doutor, 17, 18. O individualismo, porque tudo hoje que se fala é que o individualismo resolve. Todo mundo pode ser empreendedor. Isso é verdade? É verdade que todos nós podemos ser empreendedor. E, aliás, isso é uma cultura hoje isso é uma ideologia hoje de Estado. Estado brasileiro, o Estado Sebrae, o Estado não sei quem. Só se fala no individualismo. Como se o individualismo resolvesse tudo. Mas como isso é cíclico, isso é um ciclo. E esse ciclo, ele faz isso, é assim, ó. É quase uma sinoide. Já ouviu falar na sinoide das ondas eletromagnéticas? Elas fazem assim, sobe e desce. Ou seja, ninguém conseguiu matar as ideias, as utopias que estão espalhadas pelo mundo. Nós já vivemos ou conhecemos várias utopias. Uma dessas utopias é essa mesmo, essa por exemplo, do socialismo, a utopia agora do individualismo. Todo mundo resolve tudo e não resolve. O que tem de empreendedor sacrificado neste país, embora eles sejam muito importantes, porque empreender, o ímpeto, a resiliência, a capacidade de resistir, a capacidade de peitar, aquilo que você é fundamental. Mire-se, pelo amor de tudo, na experiência histórica e coloque o impulso da juventude, aquela energia. A energia da juventude, você disse, ela pode ser uma energia bruta, mas ela é necessária, ela é fundamental para a gente impulsionar. Doutor João, o senhor que é um homem do Legislativo, vou outra vez fazer uma parte na sua fala, que é a juventude, ela tem o direito de se iludir que é capaz de fazer o mundo novo. Infelizmente, a gente vai ficando velho, a gente vai ficando muito pragmático. Então, é isso que está faltando à política brasileira. A gente ainda está numa política muito com as mesmas caras da redemocratização, ainda estamos vivenciando aquela mesma política ainda do MDB e da Arena, só que agora com os partidos está faltando juventude na política nacional. Demais. Eu fico triste quando eu observo o quadro político e você diz, são velhas lideranças, porque são lideranças jovens, mas com cabeças velhas, ultrapassadas, né? Sem a juventude nós não criamos. Quais os jovens aí da academia, da universidade, do movimento secundarista, disso, daquilo, que está participando ativamente dos movimentos estudantis, do movimento das lutas do povo? Não tem. Isso me deixa profunda triste. Me dá uma certa ansiedade. Eu digo, meu Deus do céu, sem a participação, sem essa energia que tem a juventude, certo? Porque você pode até dizer que a juventude não tem a experiência, mas ela pode mirar-se na experiência dos outros e avançar. E é bom que ela empurre a carroça, que o outro puxa para trás, e esse ponto de equilíbrio, esse ponto médio faz a humanidade. Portanto, os partidos hoje deviam estar, sabe onde? Na escola, no professorado, no sindicato,
Você vê como é que está o movimento sindical no Brasil e no mundo? Você vê como é que está o movimento de categoria, não vou nem chamar movimento de classe. Eu não estou querendo ser rigoroso aqui. Eu estou querendo ser simplório, né? Simplesinha. Então, a juventude tem um papel fundamental. E essa juventude tem que aprender essa reflexão na escola. É na escola, seja no primeiro, no segundo, no terceiro grau, não interessa. E conhecer as ideias. E conhecer as utopias, porque sem utopia o mundo não avança, meu irmão. Sem utopia o mundo não avança. Está aí agora, isso já está com a cara de utopia, né? A utopia da inteligência artificial. Será que isso não é só um negócio utópico, literalmente utópico? Exatamente, fica aí o questionamento do Dr. João Fernandes. Dr. João Fernandes, muito obrigado pela sua presença. É sempre uma honra lhe ter aqui. Um convidado de mais alto nível, o senhor que sempre reflete a política para além do cotidiano, o senhor que sempre reflete a política para se questionar o que é realmente necessário estar se fazendo na política. Doutor João Fernandes, deixa aqui a sua última palavra, a sua despedida e um agradecimento meu da sua presença aqui nesse nosso programa. Sou eu quem agradece, Anderson Costa, a oportunidade de estar aqui com você. E nesta conversa sua, que tem sido muito boa e solta. Nós precisamos discutir os problemas do Brasil. Certo? Nós precisamos discutir política, administração, economia. Nós precisamos discutir o Brasil. Certo? Porque sem essa discussão o país não avança. Portanto, agradeço a você a oportunidade e transmito o meu abraço aqui a você e especialmente ao nosso telespectador. E desafio, conclamo, convoca a nossa juventude, assuma o seu papel, não deixe que os outros façam por você. O Brasil depende de nossa juventude e das experiências dos mais velhos. Muito obrigado, doutor João, pelas palavras. Muito obrigado ao meu diretor, Alex Neto, a